Bom dia, minhas irmãs, meus irmãos. Vamos iniciar nossa aula. Chegamos aí à nossa 23ª aula, desse curso Famílias Fortes, ainda dentro do livro do Dr. Augusto da Minca, Vamos fazer uma oração antes de começarmos? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse dia, o dia que o Senhor fez para nós congregarmos, para estarmos em comunhão, para estarmos adorando o Teu santo nome, assentados, Senhor, aos Teus pés, e especialmente, acima de tudo, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Obrigado por esse privilégio, recebermos esse pão vivo que desce dos céus para nós, que é a Tua palavra. Que ela possa nos fazer refletir sobre a nossa vida conjugal, especialmente nessa primeira aula, Senhor, que o Senhor esteja nos orientando, quebrando qualquer preconceito a respeito de casamento e sexo, e nos orientando, Senhor, para vivermos também nessa área de modo que te agrade e para a tua glória. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, então, hoje nós vamos tratar sobre esse assunto, o lugar do sexo no casamento. Nós não vamos falar sobre todo esse capítulo, que é o capítulo de número 10 do livro A Bíblia e Sua Família, do Dr. Augusto da Minca. Nós vamos tratar somente da primeira parte, desse capítulo 10. Nós vamos fazer uma breve recapitulação. O que a gente já viu nesse curso até hoje? Nós vimos desde o início desse livro, desse curso também, que todas as áreas da vida cristã precisam ser dirigidas pela luz da palavra de Deus, no poder que o Espírito Santo concede. Esse é o versículo-chave de todo esse livro. A ideia do Dr. Augusto da Minca é de trazer para nós essa dependência do Espírito Santo. Nós vivemos na era do Espírito Santo. O Espírito Santo que concede à igreja essa capacidade de obedecermos todos os princípios bíblicos. Efésios 5,18 é o versículo-chave. Então, nenhum cônjuge, pais, mães ou filhos cristãos conseguem praticar os princípios bíblicos sem depender totalmente e diariamente do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Sem essa dependência, nós não vamos a lugar nenhum como crentes, como cristãos. Nós não temos força, nem sabedoria, nem condições alguma, sem Deus. Nas últimas aulas, o que nós vimos nas últimas aulas? Vimos que a responsabilidade maior de criar filhos sob a disciplina e admoestação do Senhor é do pai, do homem da casa, do líder, do sacerdote do lar. Apesar de necessitar, claro, do auxílio da mãe, de suas crianças, da sua esposa, conforme vimos então em Efésios 6:4. Nós vimos em algumas aulas, nas últimas aulas passadas, Efésios 6:4 falando sobre isso. Cabe ao pai a liderança espiritual dentro do lar, com o auxílio da mãe, de educar os seus filhos na disciplina e a admoestação do Senhor. É responsabilidade do homem da casa. Por fim, se vocês precisarem de mais detalhes, vocês vão buscar lá no nosso canal do YouTube, tá? @ICCG, tá bom? Quer mais detalhes? Entra lá e pesquisa. Bom, hoje nós vamos tratar do lugar do sexo no casamento. O lugar do sexo no casamento. É interessante que a questão do sexo para crentes, às vezes existem muitos tabus, muitos preconceitos formados a respeito disso. Existem muitas coisas que a gente aprende, ou do lado legalista e impositivo de regras que são muito engessadas, e é o que Paulo chama de ascetismo, rigor ascético, isso não vem de Deus. Por outro lado, a libertinagem também não vem de Deus, ou seja, fazer as coisas sem princípios, também é um erro, Então, o Dr. Augusto propõe, em 1 Coríntios 7, de 1 a 9, alguns ensinamentos preciosos sobre esse tema. Vamos abrir então 1 Coríntios capítulo 7, de 1 a 9, eu vou ler. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada mulher, o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido.
A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, Paulo está escrevendo aqui essa carta, respondendo a algumas questões que a igreja de Corinto estava tendo, algumas dúvidas que surgiram. A igreja escreveu primeiro para Paulo, vocês perceberam no versículo 1? Paulo diz assim: quanto ao que me escrevestes. Então a igreja estava com muitas dúvidas, e provavelmente, com certeza, muitas dúvidas sobre casamento. Como é que nós vamos lidar com o casamento agora que nós nos convertemos a Cristo? Éramos mundanos, romanos, gregos, greco-romanos, não é? E tínhamos uma cultura, um modo de pensar a respeito de sexo, a respeito de casamento, de família. E agora que nós nos tornamos crentes, como é que a gente vai lidar com isso? Paulo vai então responder essa questão, né? E ele vai tratar disso no capítulo 7 inteirinho, sobre o casamento, né? O que poderia ter causado algumas dúvidas? Existem muitas coisas que a gente pode pensar a respeito disso, mas o contexto, com certeza, o contexto da igreja de Corinto é a principal situação, é claro, é o que eles viviam, né? O contexto da igreja de Corinto abrangia basicamente 3 problemas sérios com relação a essa questão sexual, com relação ao sexo. 3 situações que aquela cultura coríntia vivia, não é? Eles viviam. Primeiro, a influência do dualismo grego. O que era o dualismo grego? Eles tinha-se a mentalidade de que o espiritual era superior ao material. O que é espiritual era superior ao material. Essa era a ideia da cultura grega, né, naquele tempo. Pensava-se então em se apartar do que era carnal. Eles chamavam o sexo de algo carnal, no sentido depreciativo mesmo, no sentido negativo, como alguma coisa má, né? Carnal, tudo que era carnal era mal, não era espiritual. Então, por conta disso, eles achavam que o sexo era ruim. E eles achavam então, já que eu me converti a Cristo, eu vou abandonar o sexo, mesmo sendo casado, para poder servir melhor a Deus. Olha o engano deles, né? É o engano deles. Paulo então vai corrigir isso. Outra coisa que acontecia naquela cultura greco-romana, a sensualidade da cidade. Corinto era uma cidade extremamente depravada. Por conta do seu próprio comércio, da sua situação, da sua localização, havia muitas situações, você pode estudar isso também, o irmão César pregou muito bem sobre isso, nas suas pregações sobre 1 Coríntios, a gente vê esse contexto. Havia essa promiscuidade, né? E o erotismo de Corinto era extremo, eram extremos, o que levava um novo convertido a Cristo, o cidadão de Corinto que se converteu a Cristo, a também olhar o sexo como impuro e detestável a Deus. Tudo que eles pensavam a respeito de sexo, eles relacionavam com a cultura deles, que era totalmente depravada. Então eles pensavam, bom, o sexo mesmo dentro do casamento também é ruim. Então eles pensavam erroneamente dessa maneira, né? Em terceiro lugar, as perseguições. Ter esposa e filhos numa situação instável e ameaçadora era uma fonte de aflição e preocupação constantes. O que é que eles pensavam? Bom, nós nos convertemos a Cristo, já estamos percebendo, a partir de Roma, a perseguição contra judeus e cristãos. Isso já é uma realidade. Então,
Eu me converti a Cristo, e se eu tiver um bebezinho, uma esposa grávida ou uma família grande, como é que eu vou fugir da minha casa, por exemplo, e me esconder em algum lugar, com tanta gente para cuidar? Isso pode se tornar um empecilho para eu fugir, porque eu vou sofrer perseguições. Então, todas essas três coisas misturavam na cabeça dos coríntios. Imagina como é que ficou, né? O reboliço que ficou lá dentro da cabeça. Então Paulo vai tentar colocar ordem nessa desordem, mostrando biblicamente o conceito de sexo, o conceito do sexo, criado por Deus inclusive, ok? Então, nos versículos 1 e 2, Paulo diz que tocar em alguém que não seja seu cônjuge é imoral, é pecado. Sim. Se não for dentro do casamento, o sexo é pecado. Então, o celibato é uma opção. Celibato é uma opção. Ficar sem se casar é uma opção? É uma opção. Uma opção. Então, Paulo diz isso nos 2 primeiros versículos, né? Mas, por causa da impureza, cada um... ele, no primeiro versículo, né? É bom que o homem não toque em mulher. Depois, lá no fim também, ele diz, né? Versículo 7, quero que todos os homens sejam como eu também, né? No entanto, cada um tem em Deus o seu dom. Ele está dizendo, alguns têm o dom para o celibato e outros não. O que é celibato? É o solteirismo. É optar por não se casar, ficar solteiro, né? Ficar, como diz popularmente, ficar para titio, né? Ficar para titia. Não se casar, né? Não ter filhos, não se casar. Então, Paulo diz que era bom que tivesse nessa situação. Mas ele não está dizendo isso como mandamento. Perceberam o versículo 6? Isto vos digo como concessão e não como mandamento. Isso não é um mandamento de Deus, é uma ideia, é uma sugestão de Paulo, porque Paulo era solteiro e por conta disso ele podia servir melhor ao Senhor, por não ter cônjuge nem família. Mas ele diz, isso aqui não é o padrão. Isso não é mandamento de Deus. Isso é uma ideia minha, uma sugestão minha, ok? Então, voltando lá no versículos 1 e 2, aí ele diz... O celibato é uma opção, porém, mas, para quem não tem o dom do celibato, a indicação de Paulo, na verdade, a indicação bíblica, né? A indicação de Deus é o casamento. O casamento é a prescrição ordenada por Deus para prevenir a fornicação, o sexo ilícito. Aqui Paulo chama de impureza, a impureza sexual, no versículo 2. Por causa da impureza, cada um tenha então a sua própria esposa e cada esposa o seu próprio marido, cada mulher o seu próprio marido. Então, ele está querendo dizer que sexo entre pessoas não casadas é a fornicação, e isso é pecado. Então, ele já proíbe logo de cara, sexo somente no casamento. Pode falar, Plínio. Não, é do 5 para frente. Do 5 para frente. Isso vos digo. Aí poderia ter 2 pontos, né? Isso vos digo. Aí ele vai passar a dizer, né? E também, é verdade, versículo 2, né? Perdão, versículo 1, ele também faz alguma menção sobre isso, né? O versículo 1. É bom que o homem não toque em mulher. É bom porque se ele não tem o dom, né? Não, essa concessão está relacionada com a questão de não se casar, ao celibato, somente ao celibato. É uma opinião dele. O celibato é bom, só que ele não é o padrão. Nós vamos chegar daqui a pouco lá. Nós vamos ver qual é o padrão de Deus. Existe um padrão. Celibato faz, mas como uma parte pequena, ou seja, uma concessão para aqueles que Deus deu o dom. Vejam, se vocês olharem o versículo 7, ele vai dizer assim, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Quero, no sentido assim, é uma concessão e não um mandamento, como ele diz no versículo 6, né? Eu quero dizer para vocês, quero dar uma sugestão para vocês, eu não me casei. E então, ele diz assim, no versículo 6, se você tem o mesmo dom que eu, então não se case. Agora, se você não tem esse dom, qual é o dom aqui? É o dom do celibato. Se você não tem esse dom, então é melhor que se case. Ele termina lá no versículo 9 dizendo, se você não tem esse dom, você não consegue se dominar, então
que se case, para que não viva abrasado, né? Então essa concessão, irmãos, é a questão do celibato, né? Ele fala, é permitido não se casar? É permitido não se casar. Agora, se você não tem esse dom de Deus, de não se casar, de se resguardar e permanecer puro, né? Por toda a sua vida sem se casar, se você não consegue fazer isso, então é melhor se casar, né? É isso que ele está falando aqui, ok? Então, a fornicação é o sexo fora do casamento, prostituição, fornicação, impureza, né? A lascívia, né? É uma questão, irmãos, que hoje está... nós nunca tivemos um acesso a adultério tão grande quanto nós estamos tendo nos nossos últimos dias. Você não precisa sair de casa e ir para um prostíbulo para adulterar contra a sua esposa, porque nós fazemos isso pelo celular, nós fazemos isso pelo nosso computador, pela TV. Nós temos nos deixado envolver com a pornografia, e isso é o que nós precisamos entender, o homem, nós, maridos, né? Homens em geral, solteiros também, precisamos compreender essa realidade, né? De como Satanás está tão perto de nós, levando para dentro das nossas casas, né? Essa possibilidade do adultério tão próximo de nós, da fornicação. Então vejam o perigo. Por isso que Paulo vai agora passar a dizer como é que nós vamos ter que lidar com isso. Qual é o remédio para lidar com isso, né? Então, o casamento é a prescrição ordenada por Deus. O celibato, como eu disse, o celibato é apenas uma concessão, como diz Paulo, né? Então o celibato não é a regra. Apesar do sexo ser parte importante do relacionamento conjugal, ele não é tudo. Queridos, nós precisamos compreender, principalmente nós homens, né? Precisamos compreender que o ato sexual, o ato da finalização, onde nós nos tornamos mesmo uma só carne, no ato sexual, ele não começa ali. Para as nossas mulheres, para as nossas esposas, isso começa antes, através de uma vida de cuidados, como diz 1 Pedro 3,7, uma vida onde nós tratamos a nossa esposa com consideração. Alguém já disse lá atrás, que nós homens somos como um fogão a gás, né? Se apertou o botão, ligou o botão, acendeu o fósforo, pegou fogo, esquentou na hora. O homem é assim. A mulher é como um fogão a lenha. Às vezes se acende de manhã, 6 horas da manhã, para fazer comida às 13 da tarde. Ela esquenta devagarzinho. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser cuidada, né? Então, o sexo, finalização, o sexo mesmo, a carícia, o toque na carne mesmo, né? E é algo que é a finalização. Mas ele tem todo um contexto de amizade, um contexto de relacionamento, né? Algo mais longo, por assim dizer, né? Um preparativo, não é? Preparativos mais longos, né? E principalmente uma vida, não só no dia onde você se programa. Aliás, eu gosto da ideia de Martinho Lutero, né? Martinho Lutero tinha essa ideia. Daqui a pouco eu vou ler um trechinho aqui no livro. Martinho Lutero tinha uma ideia. Ele conversando muito bem com Cat, vocês sabem quem é Cat, né? É Catarina, né? A Catarina é a esposa dele. Catarina, vamos embora. Então, ele conversando com ela e eles chegaram a uma conclusão. Olha, vamos ensinar os nossos discípulos que eles precisam praticar sexo no casamento, os casais, pelo menos 3 vezes por semana. Vocês acreditam que essa era a ideia de Martinho Lutero? Martinho Lutero, né? O pai dos puritanos, né? Então, ele trouxe essa ideia, e os puritanos pegaram muito bem essa ideia, né? Tanto que eles brigavam por aqueles que achavam, os papistas, né? Que brigavam pelo celibato, pelo solteirismo, pela abstenção de sexo, né? E os puritanos foram muito ferrenhos nessa luta, e eles também pegaram a ideia de Lutero e falaram, isso é realidade, isso é para
coisas importantes que eu vou falar daqui a pouco, né? Mas eles diziam assim, há uma convivência antes do ato sexual, né? Há uma convivência sábia, onde o marido, né, o cabeça, ele sabe cuidar da situação, sabe conduzir a situação, sabe preparar o fogão a lenha dele, né, a sua esposa, para que depois, na hora da comida, esteja tudo quentinho, né, esteja tudo certinho. Funciona assim, né? Então, há muito mais coisas que Deus planejou para o matrimônio e o leito sem máculas. Nos primeiros anos de casamento, né, tudo isso é muito fácil de se perceber, é muito ativa essa área, mas depois de alguns anos de casamento, as coisas vão se esfriando naturalmente, não é questão que o amor se acabou, não, é questão que o vigor físico vai se esfriando, e aí você vai percebendo que tudo aquilo que você plantou lá atrás, tanto o marido com a esposa com o marido, vai florescendo de uma maneira maravilhosa, onde o vinho do fim se torna mais saboroso do que o vinho do começo do casamento. E isso é uma realidade, né? A gente está com 42 anos de casamento, a gente já pode experimentar alguma coisa nesse sentido, né? Vale a pena investir lá atrás. Marido cristão, invista na sua esposa nessa questão, e a esposa também no seu marido, e vocês vão desfrutar de um final feliz, por assim dizer, né? De um cuidado mútuo feliz, não é? Então, Deus planejou muito mais do que o sexo, né? Porém, o sexo faz parte do casamento, né? O direito que Deus dá, aqui no versículo 3, eu queria que você visse de 3 a 5, Paulo vai dizer assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao marido. Então você percebe aqui que Paulo vê o sexo como uma dívida. O sexo é uma dívida que nós contraímos, né, quando nos casamos. O direito que Deus dá sobre o corpo do cônjuge envolve propriedade. Eu posso dizer, essa é minha mulher. Posso dizer para a Val. A Val pode dizer, esse é meu homem, esse é meu marido. É propriedade, sim. Essa marca que nós carregamos da aliança é uma marca que está mostrando para todo mundo que eu tenho uma dona. E ela tem um dono, e isso é propriedade, sim, sim. É o que o mundo está querendo quebrar hoje. Não existe mais esse tipo de compromisso fechado, jardim fechado, como diz a palavra de Deus, né? Marido e esposa, um para o outro somente. Não existe mais isso, não. O mundo está querendo destruir o casamento e destruir famílias, não é? Isso não é a nossa maneira de ver. Nós vemos que há uma propriedade. Agora, há também decência e consentimento. Não há nenhum espaço para abuso sexual ou físico. Tem muitos homens, principalmente os homens, né, que pegam esse texto e dizem assim, então a mulher tem obrigação de fazer sexo comigo hoje, eu quero e ponto final. Não existe esse tipo de coisa no casamento. Existe uma mutualidade, existe um companheirismo, existe uma compreensão, 1 Pedro 3,7 de novo, né? Viver a vida comum do lar com discernimento, considerando a esposa como vaso mais frágil, tratando-a com consideração, né? Entendendo isso. Então, não há espaço para esse abuso. Porque eu sou o chefe do lar, eu sou o dono da casa, eu sou o marido, eu sou cabeça, né? Eu que mando aqui, agora vamos ter que fazer. Não funciona assim. Não é assim. Não é assim. O exemplo máximo é Cristo e a igreja. Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, um amor, uma liderança amorosa e sacrificial. Assim que nós lidamos também na área do sexo, na área do casamento, com as nossas esposas, não é? Então, não há espaço para esse abuso sexual. A principal ideia é a satisfação do outro, e não apenas a satisfação nossa.
Se você perceber ali, quando Paulo fala que o marido conceda à esposa o que é devido, o que é essa dívida? A dívida é a satisfação, é a alegria, produzir, fazer com que a esposa sinta prazer, fazer com que o marido tenha prazer. É esse o ponto. Não é somente olhar para si mesmo. O casamento cristão não está fechado. E não existe, aliás, esse tipo de ideia egocêntrica. Somente satisfação de uma das partes. Não existe essa ideia. Não é? Mas existe um consentimento, existe essa parte de satisfação do outro, e não apenas nossa. Né? Quando nos casamos, contraímos essa dívida. Vejam lá em Deuteronômio, capítulo 24. Deuteronômio 24. Versículo 5, isso, queridos, era uma lei naquela época para todo guerreiro, antes de partir para a guerra, se ele fosse recém-casado, olha o que Deus mandou que Moisés ensinasse para os homens. Homem, recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Ou seja, nem se lhe imporá qualquer encargo aqui, significa você tem uma dispensa, você está dispensado de qualquer serviço. Para quê? Tem um objetivo. Por 1 ano, ficará livre em casa e... O que ele vai fazer em casa? Promoverá felicidade à mulher que tomou. Perceberam como Deus tem... Deus tem aqui, Deus deixou a ordem da satisfação mútua dentro do casamento. Isso aqui significa, sim, fazer a mulher feliz, satisfazê-la, né? Fazer com que ela possa ter realmente essa satisfação. Né? O homem tem que promover isso para a sua esposa. Então, é o que Paulo está falando aqui, dos versículos 3 a 5, né? E quando ele diz também, não vos priveis, versículo 5, né? Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, ou seja, deixem de praticar sexo, não é? Por algum tempo, mas se vocês dois, marido e esposa, estiverem de acordo, né? E ele diz aqui, por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos juntardes, né? Então, o afastamento sexual ou a falta da prática sexual, do sexo dentro do casamento, ela é permitida desde que haja consentimento para um fim que seja justo, como a oração. Às vezes alguns têm que viajar também, não é? Faz parte também, infelizmente. Às vezes não dá para levar a esposa junto, então você vai viajar, vai ter uma separação. Mas tão logo quanto seja possível, volte para casa. Né? A Bíblia diz também em Provérbios que o homem que fica muito tempo fora da sua casa é como uma ave que abandonou o seu ninho. Alguém vai entrar dentro do seu ninho, vai tomar conta do seu ninho. Isso é perigoso. Não só para você que está fora e longe da sua esposa. Por quê? Porque ele diz que Satanás não vos tente por causa dessa incontinência, da falta da prática sexual. Incontinência. Né? Satanás está tentando, está observando cada minuto das nossas vidas. Então o meu afastamento da minha esposa tanto traz perigo para mim, lá longe dela, como para ela sozinha lá em casa, irmãos. Também, você pensa que a esposa também às vezes não cai em tentação? Claro que cai. Todos somos pecadores. Tanto o marido como a esposa podem cair em tentação, e Satanás sabe disso. E qual é o remédio que Paulo fala? Se tiver que viajar, se tiver que praticar oração, se tiver que fazer alguma outra coisa, se afastar por um momento, volte logo. Assim que terminar, não fica rodando por aí. Eu vou fazer uma viagem de um dia para resolver um negócio do trabalho, terminou a viagem, eu vou ficar por aqui mesmo, vou visitar aquela cidadezinha lá, parece que ela é legal, parece bonitinha, e sozinho. Não, tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Se for com consentimento, tudo bem, mas tome cuidado com isso. Perceberam o perigo, queridos?
Então, Paulo está dizendo sobre isso, que a gente então promove a satisfação um do outro, né? É para isso que o sexo serve, e isso traz alguns, quais os benefícios que isso traz, o sexo no casamento, quais são os benefícios? Concluindo aqui, primeiramente, então, o casamento é uma instituição divina. Vamos recapitular um pouquinho antes de falar dos benefícios, né? O casamento é uma instituição divina que jamais dependeu da cultura de qualquer época. Perceberam como a cultura da cidade de Corinto não deveria influenciar a ideia bíblica de casamento e sexo? Não é porque Corinto vivia uma situação de depravação total, de erotismo explícito praticamente, por causa dos templos de adoração deles. Eram templos de adoração onde as prostitutas cultuais estavam presentes e alguma coisa desse tipo. Então a cidade era contaminada de muita coisa errada. A ideia greco-romana era totalmente errada, do dualismo grego. A ideia da perseguição era errada também. Não é por causa da perseguição que eu vou deixar de ser crente, vou deixar de ter filho, vou deixar de ter esposa. Não é por causa disso. Então a cultura não pode influenciar. A gente tem que ser teorreferente. A Bíblia me diz como tem que ser meu casamento e o sexo no casamento. É a Bíblia que dita as regras para mim e para todos nós. Então não depende da cultura, E nele, ou seja, no casamento, o sexo foi prescrito por Deus para satisfação, primeiramente, satisfação, para proteção, segundo lugar, e para completude, é mais ou menos igual, satisfação, completude dos cônjuges, além da multiplicação da raça humana, da procriação, e para a glória de Deus, é óbvio, tudo que Deus faz é bom, e tudo que Deus faz é para a sua glória. Então, eu vou ler um trechinho aqui, que eu separei para vocês, para a gente poder ler. Aliás, quem gosta de estudar sobre puritanismo, existe um livro muito bom, que fala sobre todas as áreas da vida dos puritanos, e é um compilado muito interessante, Santos no Mundo, de Leland Hyken. Ele escreve esse livro e conta como os puritanos se comportavam em cada área da sua vida: trabalho, família, criação de filhos, sexo, casamento, igreja, e aí vai, Então, ele diz assim, que a ideia, o propósito do sexo e do casamento para os puritanos, em primeiro lugar, quando eles firmaram como se fosse um regulamento deles, chamava-se livro de orações comuns. Eles tinham um livro de orações, onde eles tinham algumas coisas que eles oravam constantemente por aquilo. Quando chegava na área do sexo, eles diziam assim: a ordem ordenada no livro de orações comuns foi, primeiro, que o sexo é para a procriação de filhos. Espera aí, calma aí, eu vou explicar já. Primeiro era para a procriação. Segundo, a restrição ou remédio contra o pecado. Terceiro, a sociedade, ajuda, conforto e gozo mútuos. Em último lugar, a satisfação do cônjuge. Depois, Cotton Mather e outros, Milton e outros, Johnson e outros puritanos da época, aliás, James Johnson escreveu sobre isso, um capítulo inteirinho mostrando que depois de muito estudo, os puritanos se reuniram e inverteram a ordem desses 3 pontos sobre o sexo. E aí então eles colocaram gozo mútuo em primeiro lugar. Em segundo lugar, remédio contra o pecado. E em terceiro lugar, procriação. Por quê? Eles olharam para a Bíblia. Eles viram que, capítulo 2 de Gênesis, quando Deus disse: é bom que o homem não esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, vem antes da ordem do capítulo 1, embora esteja ali, capítulo 1 de Gênesis, conta o relato geral, e depois capítulo 2, Moisés explica como é que foi o processo. A ordem do casamento vem antes de ser
de ter uma esposa, de se casar e ser uma só carne, vem antes daquela ordem de Deus, que Deus deu para homem e mulher: sede fecundos e multiplicai-vos. Sede fecundos e multiplicai-vos é em segundo plano, não em primeiro. Então a ideia do sexo, né, para os puritanos, ele diz aqui, é o resultado de pesquisa, quando Deus disse em Gênesis, antes de dizer sede fecundos e multiplicai-vos, ele disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, e se tornem eles uma só carne. Então, vocês vejam como a Bíblia, ela está acima de qualquer regulamento. A Bíblia está acima de qualquer confissão de fé, de qualquer livro de oração. A gente tem que se basear na palavra de Deus acima de tudo, né? E assim os puritanos também enxergavam assim a importância do sexo. Por isso eles eram ferrenhos contra os papistas, né, contra os católicos romanos, que muitos deles não eram celibatários, mas o casamento para eles, o sexo no casamento para os romanistas era algo pecaminoso. Eles faziam sexo muito raramente, né? E quando faziam, eles depois pediam perdão para Deus de ter cometido pecado. Então era uma concepção totalmente errada do que Deus criou para o casamento, né? Paulo Bornelli contava uma história tão interessante, né, que ele conheceu alguns casais, né, que eram católicos, depois se converteram, e alguns deles contaram essa história. Eles eram católicos, então eles tudo cobertinho, não dava nem, o marido nem conhecia os detalhes, né, as curvinhas maravilhosas do corpo da sua esposa, não conhecia, e precisava conhecer. Deus fez assim. E leia Cantares para você ver, Cantares de Salomão. Então o marido não conhecia, era tudo muito coberto, né, somente o suficiente para fazer aquilo lá e acabou, né? E fecha tudo de novo e tal. E alguns deles, católicos, tinham muitas imagens, né, de santinhas, né, em cima das cômodas. E diz que nos momentos antes de praticar sexo, o marido ia lá e virava o rosto de todas as santinhas para a parede, para eles não verem aquilo que ia acontecer. Que coisa, né? Que fardo, gente, né? Quando é uma coisa tão linda. Deus disse em Hebreus 13 que o sexo, o matrimônio, o leito sem mácula, é o mais honrado de todos os relacionamentos humanos. Bendito seja o leito sem mácula, o casamento, o matrimônio e o leito sem mácula. Então o sexo no casamento é uma bênção, não é? Bom, o celibato é uma opção para aqueles que têm esse dom, mas é exceção, não é a regra. A regra é: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, Gênesis 2,18, né? Então, a gente precisa entender que Deus assim fez. Quando Ele criou a mulher e deu ao homem, é isso que Deus tinha a intenção, de que houvesse uma completude, que marido e esposa se completassem antes de vir a procriação, que também é um plano de Deus, que o casal tenha filhos, né? É um plano também de Deus. Mas antes da procriação, era o companheirismo, a amizade, né? A satisfação que um promove para o outro, não somente egoísmo, não é o egoísmo. Eu estou satisfeito, então ela se vira de outro jeito, né? Não. Nós vamos promover primeiro a bênção, nós vamos abençoar, né, as nossas esposas, e elas vão nos abençoar também. Então é promover a satisfação mútua. Essa é a ideia principal do sexo no casamento, né? E maldito seja então todo aquele que proíbe o casamento, como diz em 1 Timóteo 4,3, né? E em Colossenses 2, 20 a 23, há uma ideia geral do que Paulo chama de ascetismo religioso, ou rigor ascético, é a abstenção de coisas que Deus não proibiu, e uma delas é o sexo, Os papistas tinham muito disso, né? Sexo é proibido, sexo é ruim, sexo não pode ter, né? É verdade, vamos voltar lá no começo. Fora do casamento é pecado, sexo somente no casamento.
não no namoro, durante o namoro, não durante o noivado, né? Essas são concepções seculares que a gente acabou pegando, né? Na verdade, quando um jovem se junta com outra jovem, o objetivo é casar. Se não for o objetivo de se casar, então não se juntem. Não é um namoro só para experimentar. Não vai experimentar nada, né? Nós temos que ter uma convivência, lógico, não é, para que Deus esteja confirmando, mas respeitosamente, não é? E com o objetivo de buscar de Deus, se essa é realmente a mulher que Ele quer para mim, ou se esse é o homem que Deus quer para a moça, não é? Mas não para provarem algo mais profundo que somente Deus permitiu dentro do casamento, né? Isso não funciona assim. Então, proibir o casamento é algo que nós não podemos fazer com ninguém, a não ser com algumas situações de disciplina eclesiástica, como Paulo também instrui nesse capítulo 7, eu não vou entrar nesse ponto agora. Existem situações onde sim, existe essa proibição, mas mesmo assim, nós não podemos chegar e impedir que alguma pessoa faça isso, né? Veja, aí a gente tem que ver com muita cautela, orar ao Senhor e colocar diante de Deus, né? Porque se a pessoa não tem o dom para o celibato, o que vem primeiro? Eu não sei responder. Eu só sei dizer que a gente precisa colocar diante de Deus, para que a pessoa não peque. O objetivo é que a pessoa não peque, né? Eu queria, como a gente costuma fazer, existe alguma pergunta antes aí para a gente responder? Alguma dúvida? Não? Então, nós vamos fazer, mais uma vez, aquilo que a gente sempre faz. Quando a gente se levanta para orar junto, ou para ler um texto junto, eu estou chamando vocês para a mesma responsabilidade, né? Então, eu vou fazer isso com todos os homens aqui presentes hoje. Todos os homens, solteiros, casados, levantem-se e vamos ler junto o próximo texto aqui. Nós vamos agora pegar esse texto para nós, fazer um compromisso com ele. Um compromisso diante de Deus, como homem de verdade, homem com H maiúsculo, que eu sei que vocês são, para que nós possamos ter essa responsabilidade em nossos corações. Então nós vamos ler juntos esse texto aqui, que é de Provérbios, tá? Não sei se vocês conseguem enxergar bem aí, mas vamos lá, vamos ler todos juntos, em voz alta. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. É pecado isso aqui que Salomão escreveu? Não, isso é compromisso, isso é bênção. Que Deus nos abençoe com essa dádiva, que Deus nos livre do adultério via física, via internet, de qualquer jeito, que Deus nos livre e que possamos beber abundantemente da cisterna que Deus já nos deu, em nome de Jesus.